paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E esse documentário, ele vem para trazer para nós algumas verdades que nos nossos dias atuais nós temos visto aí e que tem fugido aos nossos olhos. E por isso o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo essa verdade diante dos olhos dos irmãos e de quem for entrando. Esse documentário foi escrito, foi documentado, é verídico, é real. É um documentário que fala sobre o comunismo em países diferenciados e como que nós somos aceites, nós que temos uma religião, somos aceites nos países, e conta estratégias deles para entrarem dentro dos nossos países. Então fique conosco e saiba como a obra missionária é feita para desmascarar esse tipo de comportamento, porque o Senhor nos chamou para desmascarar as obras das trevas. Irmãos, quem está me assistindo aí, tá ok? Tá ouvindo direitinho? Tá difícil de ouvir? Como que tá aí? A audição dos irmãos tá boa? Alguém que tá me ouvindo aí, tá tudo ok? A audição, tá conseguindo ouvir direitinho? Tá muito alto o som? Bom, vai compartilhando aí, gente, vai chamando aí, porque é um documentário muito importante esse documentário. Esse documentário, ele tem uma introdução que fala por trás das cortinas de ferro. O que existe por trás das cortinas de ferro? Então, esse documentário traz o título por Torturados por Amor a Cristo. A cortina de ferro, para Richard Umbridge, é a tortura que existe por trás daqueles que têm uma religião. Isso é tão sério quanto nós que estamos aqui vendo essa situação e participamos dessa situação diariamente, nós que somos missionários, que ficamos sabendo de nossos irmãos que estão sendo torturados em outros países. Então, isso é tão sério quanto saber os tipos de torturas que eles causam ali dentro. E esse documentário escrito vem trazendo todas essas, e editado por mim mesma, vem trazendo todas essas abordagens, todos esses tratamentos que nós estamos vendo aqui e que nós devemos fazer algo. Se a gente não chega com a oração, se a gente não chega, não pode ir pessoalmente, a gente tem que chegar com a oração. E a gente também tem que ter alguma estrutura que sustente esses missionários que estão lá fora, porque eles estão amando de Cristo. E muitas vezes a gente nem ora por esse tipo de pessoa. E é isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Trazer a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade pode libertar muitas pessoas. Por trás da cortina de ferro. Richard Umbridge, torturado por amor a Cristo. A história do reverendo Richard Umbridge na igreja subcomunista. Um homem passa 14 anos em prisões comunistas. Por causa de quê? Da sua fé em Cristo. Preso 10 metros abaixo do solo, no mais absoluto silêncio, sem qualquer contato humano, a não ser do carrasco que surge em suas botas de pano, silenciosa como uma serpente. Ele sofre torturas indescritíveis, é odiado pelos comunistas, vendidos a cristãos piedosos.
mundo livre e traz consigo uma preocupação. Havia prometido a si mesmo que se saísse livre daquele inferno, retribuiria o ódio em amor e o sofrimento com o perdão, criando uma missão para o mundo comunista. Richard Umbridge foi ouvido pelo Congresso dos Estados Unidos da América do Norte e foi chamado pela imprensa da Europa. É o Marte vivo do século XX. É o apóstolo Paulo da era moderna. Ele traz no seu próprio corpo 18 profundas marcas da tortura que sofreu por não negar a Jesus Cristo, torturado por amor a Cristo. Um comovente drama vivido por um homem e sua família e que retrata fielmente o sofrimento do povo de Deus nos países comunistas. Por causa de sua fé em Cristo Jesus, o pastor cujo corpo não morreu pela graça de Deus, cuja mente não pode ser escurecida pela lavagem cerebral, cujo coração ardente não pode ser sufocado. É pastor, é pregador, professor de teologia, autor e mestre de 14 línguas. Estamos falando do pastor Richard Umbridge. Acompanhe conosco essa incrível descoberta de um documentário que, na verdade, por detrás das cortinas de ferro nos países comunistas aconteceu e acontecem até hoje. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Oséias 4,6. Na palavra do Senhor, em Oséias 4,6, vem dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não deve, nós não devemos, como que eu vou te dizer? Nós não devemos desprezar o conhecimento que o Senhor traz. O conhecimento que o Senhor traz para nós é para nos fortalecer. O conhecimento que o Senhor traz para nós é para fortalecer uns aos outros. Continua. Estaremos trazendo um documentário baseado em fatos reais da vida de alguns missionários e pastores que tiveram sua liberdade religiosa totalmente interrompida pela lei comunista, a bandeira vermelha suja de sangue. Raptado em Romênia. Pastor Richard Umbridge relata que ensinou crianças e um dia foi raptado pelos comunistas e durante 10 anos nunca mais o pastor Richard Umbridge viu suas crianças. Detalhe, as crianças choravam pelos pais que também foram raptados. O pastor tem um alerta a fazer. Além dos pais desaparecerem, as crianças desapareciam também. O pastor Richard Umbridge, no mesmo dia, perdera a sua esposa. A polícia secreta comunista levou a esposa do pastor Richard Umbridge. No mesmo dia em que o pastor Richard Umbridge é levado pelos comunistas. O pastor Richard Umbridge foi casado. Sua esposa foi presa no mesmo dia. Suas crianças, porém, nunca mais ele viu. Durante anos depois, nunca disseram a ela se ele estava vivo ou morto. Disseram oficialmente
que ele havia morrido. Homens foram ter com a esposa do pastor para dizer que eram prisioneiros libertados e que tinham assistido ao funeral do pastor. Mas a esposa do pastor continuou esperando por ele, porque tinha orado e Deus tinha revelado para ela em visão que o seu marido estava vivo. Olha a seriedade. A mãe do pastor morreu esperando o pastor. As suas últimas palavras foram: o nome do pastor. Morreu enquanto o pastor estava na prisão, sendo torturado pelos comunistas. Então, a mãe do pastor não pôde mais ver. Enquanto o pastor estava na prisão, ela esperou, sempre em vão, o retorno de seu filho. Em um país comunista, qual teria sido o crime do pastor Richard Wurmbrand? O crime de milhares de cristãos religiosos, ou os que têm sua fé em Cristo Jesus. O crime do pastor Richard Wurmbrand foi que milhares de cristãos na Romênia soviética foi o crime do pastor confessar: Cristo é o Salvador. Esse foi o crime do pastor Richard Wurmbrand. Quando o pastor Richard Wurmbrand confessa Cristo é o Salvador, os comunistas imediatamente já colocam ele sobre interrogatório. E aqui mais para frente vamos falar de todos os acontecimentos que este pastor passou para que hoje chegasse essa mensagem a nós. E para que nós possamos compartilhar, porque é o sacrifício da Igreja de Cristo sobre a face da terra, ensinando que missões se faz com lágrimas, missões se faz com sangue, e você pode ser o promovedor da palavra de Deus e impedir que o nosso país possa passar pelo mesmo, pois vocês estão vendo aqui, a história são países comunistas. Eu estou trazendo aqui para vocês verem o que acontece de trás das cortinas de ferro. E esse de trás das cortinas de ferro, vocês vão entender o porquê deste nome mais para frente. Então eu peço que os irmãos orem. Quando os irmãos forem orar: Senhor, desmembra as cortinas de ferro. Senhor, destrói esse sistema satânico de comunismo dentro dos países, para que haja salvação até neles próprios, né? Porque Deus, Ele não nos ensinou a ficar com raiva dos nossos inimigos. Ele nos ensinou a orar por eles, para que eles sejam salvos, porque eles são escravos de Satanás. Amém? E aqui vem dizendo: Richard Wurmbrand, pastor, foi pastor luterano na Romênia. Durante anos, dirigiu um trabalho missionário, secretamente entre os soldados russos que haviam roubado seu país. Imprimiam ali milhares de evangelhos e outras literaturas cristãs, e conseguiram converter muitos deles para Cristo. Trabalharam também entre os comunistas romenos, publicaram livros secretamente até o ano de 1948. Um dia, em um domingo, quando o pastor Richard Wurmbrand estava indo para a igreja, o pastor foi raptado pelos comunistas. O rapto do pastor Richard Wurmbrand. 4 homens da polícia secreta puxaram o pastor para dentro de um carro. No dia 29 de fevereiro, o primeiro pensamento que veio à mente do pastor, quando se viu nas mãos dos carrascos comunistas, foi:
Na Bíblia, as palavras nada, receie aparecem 360 vezes, uma vez por cada dia do ano. E porque existe o dia extra do ano bissexto, não são 365, mas 366 vezes. O pastor sabia que mesmo no carro da polícia secreta, ele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E isso trouxe paz ao coração do pastor. O pastor se sentiu em paz quando ele viu que ele estava nas mãos de Deus. Ali ele se sentiu em paz, mas mesmo ele sentindo a paz do Espírito Santo, o medo cortava o seu coração. O pastor estava ali, ele conta que ele tinha um sentimento de morte, era um sentimento de dor lá dentro da alma dele, mas não era. O que é interessante ver nesse pastor não é que a dor dele era uma dor normal, era que era uma dor. Não era uma dor física, não era uma dor que a gente fala, eu tô sentindo dor no meu coração porque eu vou morrer. Não era essa a preocupação do pastor. A preocupação do pastor era com quantas almas ele havia ganhado para Jesus. O quanto ele já tinha trabalhado para o Senhor, porque ele já sentia o frio da morte. Mas o Senhor, ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. O pastor é preso pelos comunistas. É o próximo episódio. Levaram o pastor para uma prisão que estava 10 metros abaixo do solo. Ou seja, irmãos, ali não tem luz, não tem como saber que as pessoas estão debaixo. A 10 metros abaixo do solo, ninguém vê nada. E ali, quando são raptados, também ninguém vê nada. Tudo no silencioso, porque as coisas de Satanás é assim, é feita no silencioso. Ninguém sabe nada, ninguém descobre nada, mas há um tempo para todas as coisas em que todas as obras irão diante de Deus. Se alguém está me ouvindo, há um tempo determinado diante de Deus, que todas as coisas que estão debaixo vão vir para cima, e todos que estão ali vão ver. Diante do juízo de Deus ninguém foge. Por isso que enquanto há tempo vocês têm que se converter. Por isso que enquanto há tempo vocês têm que buscar a presença de Deus. Porque há um tempo determinado para que as coisas fiquem por baixo. Mas haverá um tempo determinado em que o Senhor trará luz. E a palavra aqui, o pastor é preso pelos comunistas. Levaram o pastor para uma prisão que estava 10 metros abaixo do solo. E durante anos, o pastor esteve ali em prisão celular. O pastor deixa claro que não está expondo o seu sofrimento, mas está expondo o sofrimento de seu país e de países que são governados pelos comunistas. Também fala em nome da igreja que nestes anos tem sido mártir. São numerosos, diz o pastor. São mártires, são heróis. Assim diz o pastor. Muitos não puderam voltar. Muitos não puderam voltar. O pastor voltou, mas muitos não puderam voltar. São muitos. O pastor diz, são numerosos, são mártires. Mártires por quê? Porque confessam a Cristo como Salvador. Então, Brasil, vamos pensar o que nós queremos para nós, né? Porque o sistema comunista está aí. Sabe como que esse sistema começou? Agradando os jovens do seu país. Foi agradando os jovens. Depois a polícia chegou, fechou tudo. E o sistema começou de controle da mente, lavagem cerebral. E isso se tornou uma realidade. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós temos uma palavra. E a nossa palavra, ela vale muito diante de Deus. E o Senhor,
Ele falou comigo para trazer esse documentário. Eu não estou trazendo esse documentário porque eu quero. O Senhor me disse até: acelera, filha. Acelera porque quero eu fazer. Eu falei: sim, pai, eu não estou entendendo nada, mas eu farei o que o Senhor quer que eu faça. E aqui está o documentário. Também fala, quero estar aqui voltando um pouquinho para que vocês entendam. O pastor deixa claro que não está expondo o seu sofrimento. Também fala em nome da igreja que nestes anos têm sido mártires e são numerosos. O pastor Richard Umbrand diz que ele na prisão se sentia fraco, mas ele fala assim pelos heróis da fé. O pastor se coloca como espelho. Olha a humildade desse pastor, se colocar como espelho, né? Heróis santos, os mártires da obra e fé. E diz: em mim podem se ver o que aconteceram a eles. O pastor conta como foi sua estada na prisão. Durante anos foram mantidos cada um sozinho em uma cela. Nunca viram o sol, a lua, as estrelas, as flores, neve. Nunca viram um homem a não ser os interrogadores que batiam e torturavam os pastores e os cristãos que ali estavam. O ar entrava por um túbulo, nunca tivera um livro. E aqui, irmãos, aonde ele fala, o ar entrava por um tubo, nunca tivera um livro, um pedaço de papel. Depois de muitos anos, quando o pastor tivera que escrever outra vez, não se lembrava como se escrevera. O pastor, deitado num banco de madeira, olhava o teto. E isso era o que eles tinham. O pastor relata: jamais ouviram na prisão o mais leve barulho que fosse. Os guardas usavam sapatos de tecido e o silêncio era tal que se podia cortar com uma faca. E assim, nessa absoluta solidão, o pastor pôde experimentar se o cristianismo era verdadeiro ou não. Quando o pastor fala aqui que eles não ouviam barulhos, irmãos, é tão diabólico que para desestabilizar a pessoa cerebralmente, quando a pessoa está ali, sem ouvir barulho nem nada, no escuro, sabendo que está sendo torturada, dá medo quando alguém chega. Então seus torturadores, eles chegavam muito devagar. Era como se fosse uma serpente. E ali dava o seu bote para desestabilizar a mente desse pastor. Mas interessante ver que em nenhum momento esse pastor desistiu da sua fé em Cristo Jesus. Interessante ver que o pastor ali, ele ouvia e passava por tudo isso, mas em nenhum momento o pastor desistiu de trazer esse testemunho vivo para a nossa vida. Aqui o pastor relata os seus sentimentos. O pastor relata: eu sou um homem, além de pastor, que não mais a Bíblia conhece. Durante 14 anos o pastor não leu e esqueceu-se dela, esqueceu sua teologia, porém afirma: toquei a realidade espiritual, tocando assim o mundo dos anjos, e com grande humildade puderam reproduzir as palavras do apóstolo
na primeira epístola de São João, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que ouvimos com os nossos ouvidos e o que tocamos com os nossos próprios olhos, isso é o que nos contam, porque é muito maior o que Deus tem para o seu povo. Foi isso que o pastor quis deixar claro aqui. Irmãos, nesse momento aqui, o pastor relata que ali naquele silêncio absoluto, o pastor aqui, ele relata que durante 14 anos, ele não lê a Bíblia. E esse pedaço aqui, irmãos, é um pedaço aonde diz que o pastor, mesmo estando entre seus carrascos, ali ele não esquece a palavra do Senhor. Numa outra parte do livro, ele fala sobre, e do documentário, ele fala sobre o tempo que ele esteve ali na prisão. A chegada do pastor foi o seguinte: o pastor todos os dias preparava um sermão duro para pregar a palavra de Deus, e ali ele pregava a palavra de Deus do jeito que ele estava. Ele pregava a palavra de Deus para ele mesmo não esquecer. Ele louvava os hinos da harpa para ele mesmo não esquecer a palavra do Senhor. Mas aí a palavra do Senhor diz que ainda, além que os homens esqueçam, o Senhor não se esquecerá de nós. Além que nós falhamos, o Senhor não falhará. É essa fidelidade de Deus que eu vejo na vida desse pastor e desses irmãos que estavam ali participando por tortura. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente for olhar a história desse pastor, eles colocaram drogas nos alimentos do pastor, remédios para os pastores se tornarem drogados e esquecerem a palavra do Senhor. Fizeram lavagem cerebral na cabeça desses pastores, mas esses pastores, mesmo esquecendo a Bíblia, esquecendo a teologia e esquecendo o conceito do mundo, eles não esqueceram que Jesus amava eles e era tudo o que eles tinham. E ali, como eles não esqueceram que Jesus amava eles e que era tudo o que eles tinham, eles batiam com as correntes no chão, louvando a Deus sem letra, sem palavra, mas estavam ali louvando, porque ali não puderam tirar Jesus de dentro deles, não puderam tirar a sua fé, não puderam tirar a tua fé. Ninguém tira, ninguém arranca, porque aquilo que o Senhor te deu é seu. Se você crê no Senhor Jesus e você se firma sobre a rocha que é Cristo, ninguém arranca isso de dentro de você. E aqui, esse pastor, ele diz: vai além do que nos contam, vai além do que eu li, vai além do que me falaram. E ele conta a experiência que ele teve com o Senhor. Vamos lá. Primeira vez do pastor na prisão celular, onde os comunistas torturavam o pastor, Richard Umbridge relata: a primeira vez para eles foi como morrer. Foi como morrer um dia. Alerta o pastor: um dia também vamos morrer. E ficaremos sozinhos, com a lembrança da nossa vida passada. E os anjos da morte virão e nos levarão. E para onde vai as nossas almas? E o pastor quis dizer que o mais importante não era que a carne estava perecendo, mas era que o espírito estava a salvo. Foi uma época horrível, diz o pastor. Cada um dos que estavam lá viveu outra vez os antigos pecados, os desleixos dos seus deveres. E olha só, irmãos, mais uma vez, diante de Deus, quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que responder. Pensamentos que ocorreram foram:
de tudo que haviam feito de errado. Todos estavam naquele momento sobre os olhos de Deus e se lembraram de quantas vezes tinham dito a alguém alguma palavra má ou tinham feito alguma má ação. Estavam na prisão dos maiores convertedores da Romênia, comparável a Billy Graham, que os contou que durante anos de prisão celular, teve remorsos horríveis pela lembrança de que certa vez pregou num grande congresso, onde 400 almas se renderam a Cristo. Quando saía da reunião, um jovem correu atrás dele e disse: pastor, eu gostaria de falar com o Senhor. E o pastor voltou-se e respondeu: eu estou muito cansado, agora não posso. Vem em uma outra hora qualquer. Então o jovem desapareceu e ele nunca mais viu aquele jovem. Depois o pastor foi levado pelos comunistas. Num domingo, este pastor pregou por 3 vezes seguidas e estava muito cansado. À noite, a polícia secreta comunista veio e levou e submeteu o pastor a um interrogatório de 5 dias e 5 noites. Na mesma altura, ele conseguiu, por medo da polícia, por medo da tortura, por medo dos comunistas, ele conseguiu, por amor a Cristo, ele chorou por amor a muitos, dizendo: como vou aparecer na presença de Cristo, tendo trazido para Cristo só 400 almas, enquanto poderia ter sido 401? Então todos começaram a sofrer muito, pensando que não tinham feito o máximo por Cristo. Então, igreja, é isso. É isso que o Senhor quer que não aconteça conosco. Por isso é que o Senhor diz na palavra dele: pregue o evangelho, faça a obra dentro de tempo e fora de tempo. Porque ele sabe dos nossos pensamentos. E por isso que o Senhor quer que nós façamos a obra. E esse pastor, em meio a tudo que ele passou, mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu fiel ao que Deus tinha colocado no seu coração. Trazer a verdade, trazer o conhecimento. Trazer o conhecimento. Vamos dar continuidade. Então o pastor Richard Wurmbrand relata: todos começaram a sofrer muito, pensando que não tinham feito o máximo por Cristo. Por aquele que deu a sua vida por eles na cruz. Quando os pastores estavam mergulhados em remorsos, as paredes da prisão começaram a brilhar. O pastor revela: já viu grandes coisas terrenas como Beethoven, Nápoles, muitas coisas lindas, mas nunca pôde ver a beleza que agora haveria na escura cela abaixo do solo. O pastor ali tem uma experiência com Deus. E todos que estavam também participaram dessa mesma experiência. O pastor Richard Wurmbrand relata: ao olhar para a parede, ao olhar as paredes à sua volta, começaram a brilhar como diamantes,
eles começaram a ouvir uma linda música. O Rei dos Reis estava ali, oh glória! Jesus estava entre eles. Eles viram os olhos de Jesus, compreensivos, cheios de amor. Então Jesus secou as lágrimas dos olhos deles e lhes disseram palavras de amor e de perdão. Agora os pastores, os cristãos que estavam naquela cela, sabiam que aquilo que tinha sido mal nas suas vidas tinha passado. Tinha sido perdoado por Deus. O pastor relata, veio então um dia maravilhoso. A noiva estava nos braços do noivo e eles estavam com Cristo. Nem sabiam que estavam em uma prisão. Eles perceberam que já não estavam numa prisão. Eles perceberam que eles estavam nos braços de Jesus. E o pastor fala, a noiva estava com o seu noivo. A noiva estava com o seu noivo. Sabe o que quer dizer isso? Quando ele fala assim... Quando ele fala assim, Jesus, ele viu Jesus, ele viu os olhos de Jesus, sabe de que eu me lembro? Eu me lembro de Maria. Quando ela chegou e ela ao ver Jesus, ela disse, Rabone, ressuscitaste. É forte. Jesus ressuscitou. Maria viu Jesus. Então ela disse, Rabone, mestre. Quando em seu sofrimento, a sua angústia por ver Jesus pregado numa cruz, após o terceiro dia Jesus ressuscita. Eu me lembro também dos discípulos, quando os discípulos dizem, Jesus está aqui. E muitos dos discípulos dizem, eu quero ver. E outros dizem, eu só acredito se eu ver. Mas ali a gente pode observar que esse pastor e outras mais pessoas viram Jesus. Jesus está vivo. Essa é a boa notícia que eu tenho para te dar. Que apesar de toda a maldade que Satanás tenta trazer, de toda a maldade que Satanás tenta fazer, Jesus está vivo. O Consolador está entre nós. Jesus, Ele está conosco e com certeza Ele vai dar livramento no momento certo. Porque o momento do Senhor foi quando os pastores iam ser torturados ali naquela cela celular. Deus entra no cenário e muda a história. Então vamos dar continuidade. Irmãos, observemos o poder de Deus. Eu tô com um pouquinho de faringite, irmãos, mas eu tô levando aqui. Ainda tem que pregar hoje à noite, mas Deus dá graça. Irmãos, observemos o poder de Deus ali. Os comunistas haviam levado os irmãos para a prisão, mas eles, ao estarem com Jesus, perderam a noção de que estavam em uma prisão. Tamanha era a glória de Deus. Os comunistas continuam. Essa é uma parte que eu quero estar passando para os irmãos. Eu vou só buscar um copo com água, irmãos, que eu tô meio que a minha garganta tá seca e a gente não pode ficar muito tempo sem beber água. E eu acabei me esquecendo e não trouxe pra cá, mas vou buscar.
Pronto, irmãos. Aí aqui o pastor relata que teve uma experiência com Deus. E ali o pastor diz que para eles ele já não se sentia numa prisão, porque o Cordeiro desceu ali e estava com ele. Os comunistas, continuamos. Por vezes, os irmãos eram levados para interrogatórios, e eu também. Batíamos e torturávamos muito. Mas assim como Estevão, enquanto eles atiravam pedras, não via seus assassinos, nem as pedras mais viam, mas viam o céu aberto e Jesus em pé. A mão direita do Pai, assim relata o pastor. Nunca mais viram os torturadores, os comunistas, nem tampouco estavam ali na prisão. Estavam rodeados por anjos, estavam com Deus. Eles já não estavam acreditando em Deus, nem em Cristo, nem nos anjos, só porque os versículos da Bíblia os diziam. Ou falam além disso. Nada mais sabiam sobre a Bíblia. Não porque os livros de teologia os afirmem, mas porque tiveram esta experiência. Então eles passaram a acreditar, não porque a Bíblia dizia, não porque falaram, não porque a teologia falava, mas ali eles acreditavam, eles passaram a acreditar. Por quê? Porque eles estavam vendo Jesus, eles estavam tendo aquela experiência. E ali para eles foram a prova maior que o cristianismo, ele existe. Quando Jesus desce e eles olham e eles veem Jesus, e eles ali não estão mais naquela prisão. O corpo deles estão na prisão, mas a alma deles está com Jesus. Então ali ele relata como Estevão foi apedrejado, e quando olharam no rosto de Estevão, e ali viram o rosto de anjo, né, como a Bíblia fala. E ali Estevão já não estava. Ele estava com Jesus, porque a Bíblia relata que Estevão olha para o céu e ele vê as mãos de Jesus, e ele vê Jesus nas nuvens. Então tudo ali para ele já tinha passado. E para os pastores foi da mesma forma. Passaram-se anos depois disso. A primeira prisão celular comunista, parte 2. Eu vou estar passando a parte 2, irmãos, na próxima sexta-feira. E vamos estar falando sobre todos os acontecimentos, relatando toda a história. Bom dia, Ione Diniz, seja bem-vinda. Celso de Jesus, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Júlia Souza, seja bem-vinda. Reinaldo, seja bem-vindo. Todos vocês que estão presentes, sejam bem-vindos e Deus abençoe a sua vida. E, gente, eu vou estar passando a próxima parte. Eu vou estar passando a próxima parte agora, na próxima sexta-feira, às 11 horas, aqui comigo, a palavra de Deus entendida, registrada, um documentário, esse documentário que fala aqui sobre o pastor Richard Wurmbrand, a qual passou por torturas, mas foi fiel a Deus até o fim. E como o pastor Richard foi fiel a Deus até o fim, aguentou passar por tudo que teve que passar. O Senhor ali, quando ele chegou, o Senhor já estava com ele. E ali, ele nem sequer com ódio dos seus algozes ele ficou. Porque ele sabia que o Senhor estava ali com ele. E quando a gente sabe que o Senhor está conosco no negócio, o sentimento que flui é um sentimento de vida.
é um sentimento de amor pelo próximo. E ali foi o que o Senhor esteve fazendo na vida dele. E eu tenho certeza que será também o que o Senhor fará nas nossas vidas. E vou estar deixando para os irmãos aí, os irmãos podem voltar e ver. E eu vou estar passando a próxima parte na sexta-feira, às 11 horas. Então não perca, sexta-feira, 11 horas, o nosso documentário Torturados por Amor a Cristo, Richard Umbridge, onde o pastor conta tudo o que ele passou em prisões comunistas. Você é nosso convidado para estar conosco e Deus vai abençoar a tua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live para que vidas sejam alcançadas. Irmãos, eu tive estudando um pouco sobre os costumes coreanos. E tive estudando um pouco sobre os costumes da Palestina. Tive estudando um pouco sobre os costumes de outros países. E alguns relatos que o pastor Richard Umbridge deixa aí, eu vou estar passando para os irmãos, né? Aonde nós temos comunistas, partidos dos trabalhadores, né? Que o Kim Jong-un é um comunista, ele é do Partido dos Trabalhadores coreano, ditador. E a população da Coreia do Norte está numa miséria total. Eles não têm nem sequer medicamentos suficientes. E é um sofrimento muito grande, porque pessoas têm que amputar as suas pernas, mulheres amputam as suas pernas porque não tem a estrutura de medicina que eles precisam ter ali. Esse país é um país fechado, é um país derivado de comunista, é um país onde os oficiais desrespeitam as mulheres, desrespeitam ali a sua popularidade, e onde existem raças, distinção entre raças ali, e eles são governados por castas. E aqui, dentro desses países comunistas, existem a tal da lavagem cerebral. E isso que eu queria estar passando para os irmãos. Que a lavagem cerebral, ela é feita com toda a população à volta do Kim Jong-un. Eu vou falar aqui porque eu vou ler. Kim Jong-un. E ele a lavagem cerebral é feita de certa forma que aquele que não se curva diante do seu governo não é digno desse governo. Se não se curvar, morre. Então, os seus computadores, a sua mídia que prepara esse país é uma mídia que tem das 5 da manhã às 2 da manhã lavagem cerebral todos os dias. E nessa lavagem cerebral eles sempre estão dizendo: os grandes poderosos da Coreia do Norte são pessoas boas, e os grandes poderosos da Coreia do Norte são pessoas ótimas, são pessoas maravilhosas, e dão continuidades ali dessa lavagem cerebral. São altofalantes falando das 5 às 2 da manhã, e todos são obrigados a repetir: a Coreia do Norte, Kim Jong-un, todos eles são bons, são maravilhosos, são pessoas maravilhosas. Nós amamos o nosso governo, nós amamos o nosso governo. Kim Jong-un é maravilhoso. É assim, é como se fosse um robô repetindo na cabeça da pessoa o tempo todo. Aí repete a genealogia deles todinho, vem trazendo isso. E isso é uma lavagem cerebral, das 5 às 2 da manhã. E a pessoa vai ficando com a cabeça totalmente voltada para esse sistema, e essa lavagem cerebral é feita em toda a população.
O que eu quero trazer aqui para vocês, irmãos, é a seriedade de um governo comunista. A seriedade que existe lá fora, de mulheres que estão na Palestina, que eu estudei e eu descobri que partidos como Partido Democrata Socialista, Partido Democrata Republicano, todos socialistas e comunistas, marxistas, helenistas, partidos autoritários, todos esses partidos, eles são esquerdistas de extrema esquerda. E nós devemos ter cuidado com os partidos que nós estamos vendo crescer. Por quê? Porque por trás desses partidos eu estudei a história dos seus governantes e descobri que realmente existem grandes líderes autoritários e que podem sim levar uma nação a uma lavagem cerebral, podem sim se tornar fortes se nós deixarmos os países irem país por país e serem tomados pelo comunista. Quando nós menos percebermos, os países estarão todos reunidos pelo comunismo. E a palavra do Senhor combate isso. A palavra do Senhor combate isso. A Bíblia diz assim, o Senhor veio para quê? Para desfazer as obras de Satanás. E qual que é a maior exigência de um país comunista fundado nesse comunismo? É que a pessoa diga não a Deus. Isso nós já estamos vendo dentro do nosso país. E o que eles querem que as pessoas acreditem? Nos seus governos, em qualquer outra coisa, menos em Cristo Jesus, menos na palavra de Deus, porque eles colocam comunismo é bom, e Cristo não é bom, Cristo não existe, esse trem de Cristo não existe, comunismo é bom, e é isso que eles colocam na cabeça das pessoas 24 horas para as pessoas virem acreditar que realmente o comunismo é o melhor, é a melhor opção. E esse documentário que eu fiz, irmãos, eles trazem toda essa realidade. Eles trazem toda essa realidade do que estamos vivendo hoje e de como que as coisas se passam nos países lá fora comunistas fechados. A realidade dos nossos irmãos que estão sendo torturados em países comunistas. Como o pastor Richard Umbland, ele revela, existiam muito mais irmãos lá que sofriam muitas torturas. Ao decorrer desse livro, que diz que o pastor, ele passou por uma prisão celular. Irmãos, nós veremos o que é uma prisão celular. O quanto que é maligno, aonde a maldade humana chega sem precedentes, sem interrupção, e ali aonde tem todo o controle para ferir, para matar, para destruir. Então acompanhe conosco na próxima sexta-feira o documentário Torturados por Amor a Cristo, a segunda parte do nosso documentário, a qual estaremos falando sobre o pastor Richard Umbland e a sua prisão de 14 anos, a qual o pastor teve retirada a sua esposa, as crianças a qual o pastor ensinava. E ali desapareceram seus pais e aquelas crianças choravam porque a polícia secreta comunista do país havia tomado as crianças do pastor Richard Umbland, que ele ensinava na escola dominical. E ali eles haviam tomado as crianças que estavam ali com os irmãos da igreja ali aonde o pastor Richard Umbland também presidia como pastor e missionário da obra de Deus. Ali havia sido horrível para ele aquela experiência a qual ele teve
num dia em que ele vai saindo de sua casa para ir para a igreja, a polícia secreta comunista do país, ali a polícia comunista secreta do país, ela rapta o pastor, levando o pastor para a cela. E naquela cela, o pastor relata a sua angústia e o seu sofrimento por não negar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele relata que no meio deles havia padres, ele relata que no meio dele havia pastores, ele relata que no meio deles haviam missionários, ele relata os trabalhos forçados feitos por mulheres, e ali a pastora também relata o seu sofrimento em terra comunista. O Senhor, tendo misericórdia da vida de Richard Umbridge, o tira de lá de dentro para que seja contada a sua história ao mundo, para que todos percebam o que existe por detrás das cortinas de ferro no país comunista, com o governo comunista, e ali o pastor sendo raptado pelos comunistas. Ali Deus o tira de dentro daquela cela, daquela tortura, para trazer a palavra do Senhor para os nossos corações e nos contar o que significa ser torturado por amor a Cristo. Então, torturado por amor a Cristo vem trazendo a história de um pastor que foi torturado por amor a Cristo pela polícia comunista secreta, que raptou esse pastor e levou esse pastor para a cela aonde já estavam ali muitos cristãos, porque criam em Deus. Ali passavam por torturas e muitos não aguentavam e até mesmo morriam, mas morriam sem negar a Cristo. Aqui ele não nos fala sobre aqueles que não conseguiram e acabaram negando a Cristo, não. Aqui eu vejo no testemunho do pastor ele falar somente sobre aqueles que morreram por amor a Cristo. Pessoas que eram congeladas em freezers e voltadas para trás, e os comunistas esperavam aquelas pessoas melhorarem e perguntava para eles: vocês negam a Jesus? E eles diziam: não, nós não negamos a Cristo, nós cremos no Cristo ressuscitado. Então os comunistas ali, eles levavam aquelas pessoas novamente para o freezer, e assim foi até a morte. Acontecia isso, e o pastor Richard Umbridge foi um grande homem de Deus, o nosso apóstolo Paulo da era 20. Como ele mesmo diz, ele não se coloca no lugar, mas ele se sente como aquele Marte que diz: em mim vocês podem ver o que aconteceu à igreja primitiva. Então eu te convido para assistir na sexta-feira, às 11 horas, a parte 2 desse documentário, porque eu não posso estar passando, irmãos, para vocês a parte 2 agora, porque senão vai ficar muito grande, e esse não é meu interesse. Meu interesse é que vocês vejam, que vocês raciocinem, que outras pessoas vejam, né, e aproveitem um tempo para pensar, até mesmo nós que estamos aqui num país livre hoje, para adorar a Deus, né? Então, essa parte do documentário, o próximo documentário, vou falar sobre os anos que se passaram. E a prisão celular. Como era estar na prisão celular? Por que o pastor passou pela prisão celular? Quais eram os tratos? E os prisioneiros, como se portavam? Haviam outras pessoas entre os pastores que não negavam a Jesus? Então vou estar falando sobre tudo isso. Haviam participantes das torturas? Vou estar falando sobre tudo isso. E fica aí na meditação dos irmãos
né, esse testemunho aí do pastor Richard Umbro, de um grande homem de Deus que trouxe para nós a palavra. Eu não quero me estender muito para não tomar muito tempo dos irmãos. Deus abençoe a todos que estiveram presentes. Um abraço no coração de cada um de vocês. Michele, Adriano, Elizabeth Saraiva. Oh, meu amor, beijo, te amo. A Neide Santos. Gente, obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que comentaram. Vocês que estão vendo, que estão participando. Compartilhem, porque isso é obra missionária. Quando você compartilha um vídeo desse, você está tirando um de lá e você está salvando vidas no nome de Jesus, e você está mostrando que realmente Cristo, ele existe. Cristo, ele realmente se manifesta aos seus. E você que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, peça a ele que te prove se ele é real mesmo. Fala, ó, Senhor, seguinte, aquela missionária falou, se o Senhor é real, é para me pedir uma prova. Eu quero uma prova que o Senhor realmente existe. E Deus vai te dar a prova, tá bom? Pede ele, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, mas aqueles que precisam ver para crer também. O Senhor é misericordioso e ele pode trazer para você confirmação da sua existência. Ele pode sim, ele é real, ele é verdadeiro, e faça esse propósito com você. Você chegar diante do Senhor e dizer, Deus, eu sou tão limitado que eu não acredito, mas eu preciso de uma prova que o Senhor existe. Fala comigo, me dá uma visão, assim como aquela missionária falou. Me dá uma visão, assim como aquela pastora falou. Me dá uma visão de que o Senhor realmente existe, que o Senhor realmente é real. E eu vou poder dizer que o Senhor é real. Eu vou poder dizer que realmente eu vou poder ter a certeza dentro do meu coração, para que sejam confirmadas as palavras e que não fique só nas minhas palavras. O Senhor, ele é fiel, ele é misericordioso e com certeza ele vai fazer na tua vida, amém? E é isso, irmãos. Não percam Por Detrás das Cortinas de Ferro. Na sexta-feira, às 11 horas, é a parte 2, onde vamos estar falando sobre os anos se passaram e o que será que aconteceu, o que Deus fez na vida desse pastor. É maravilhoso saber que o Senhor cuida dos seus. É maravilhoso saber que o Senhor sempre estará conosco em qualquer situação, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um abraço para vocês. Até a próxima. Compartilhem, irmãos, compartilhem para que o Senhor venha fazer grandes coisas através desse documentário. Que esse documentário não foi feito para exaltar homem. Esse documentário foi feito para exaltar a Deus e foi feito para tirar vidas que estão vivendo em escravidão, que estão ali pensando que Deus não existe e que o comunismo está acima de Deus. Esse documentário também foi feito para trazer aos ateus a realidade que Deus também existe. Esse documentário foi feito para alcançar vidas. E como você é um missionário, eu tenho certeza que você vai compartilhar. E você que compartilhar, eu estarei orando para que o Senhor possa te abençoar o dobro de que você já é abençoado, porque eu tenho certeza que você é muito abençoado. Você que estiver compartilhando, o Senhor alcançará a sua casa, amém? Vou fazer aqui uma oração e vamos terminar, encerrar. Senhor Jesus, eu quero neste momento te pedir, Pai. Oh Deus, que o Senhor entre nos lares, entra nas famílias, entra nas casas. Senhor, assim, antes de começar esse documentário, eu sei que o Senhor já estava presente entre nós. Então faça, Senhor, aquilo que lhe apraz. Senhor, envia Miguel com espada de fogo na frente desse documentário. Envia, Senhor Jesus, os teus arcanjos, os teus serafins, os teus querubins, a tua espada flamejante. Senhor, em nome de Jesus, vai cortando todo impedimento, que chegue em países, que chegue em vidas, que não saia, Senhor, do Facebook, que não saia, Senhor, das redes, Pai.
ó Pai, a qual estarão sendo postado, mas que o teu Espírito guie em cada coração, para que creiam que o Senhor é Deus e sejam libertos em nome de Jesus, sejam curados em nome de Jesus, recebam do Senhor tudo aquilo que precisam receber da tua parte. Assim eu oro e entrego cada vida, cada coração, Senhor, em tua presença. Torna toda a mente cativa, Pai, a este documentário em nome de Jesus Cristo e abra-lhes o entendimento para que percebam, Pai, o teu querer e a tua vontade. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e que possa, estar aí fazendo grandes coisas na sua vida, porque o nosso Deus é maravilhoso. E obrigada a todos vocês que assistiram junto comigo, amém? Deus abençoe sua vida. Vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus. Vou deixar aqui um versículo para vocês. A qual o Senhor colocou no meu coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Amém? E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe sua vida. Eu vou concluir aqui. E até sexta-feira, às 11 horas, a segunda parte, vamos estar falando sobre os danos que se passaram e o que aconteceu, a vida do pastor Richard Umbrud, e vamos estar falando sobre muitas outras coisas. Assunto atualizado, para vocês poderem entender tudo que o Senhor tem para nós. São 3 episódios aqui e preparados segundo o coração de Deus para vocês se deliciarem e prestarem atenção e perceberem, porque um documentário desse traz a vida de Cristo para dentro da nossa vida e faz a gente refletir sobre como a gente está levando a nossa vida diante de Deus. Faz a gente refletir sobre o que é missões, o que é responsabilidade de um país. Faz a gente refletir. Vamos colocar na presença de Deus, amém? Deus abençoe sua vida. Obrigada a você que esteve presente. O Senhor abençoe sua vida, sua casa. Seja abençoado em nome de Jesus. Obrigada a todos que participaram. Obrigada a todos que estiveram aí, dando o seu melhor, ouvindo conosco a palavra e tendo aí o entendimento, Deus abençoe sua vida. Obrigada pela sua presença, você é muito bem-vindo no nosso meio. E eu peço os irmãos que estejam aí sexta-feira ouvindo, e vendo o documentário, o final do documentário, o final não, a segunda parte do documentário, que o Senhor vai trazer aí para nós e vamos estar aí passando para os irmãos em nome de Jesus de Nazaré. Obrigada, Deus abençoe sua vida. Um abraço muito grande, é uma honra ter vocês aqui comigo, tá bom? Gente, quem não assistiu, é muito bem-vindo em nosso meio, assista porque vale a pena, que Deus possa falar mais no seu coração aquilo que eu não pude falar. Amém. A paz do Senhor Jesus.